Para falar mais sobre este cenário, a gente conversa agora com Frederico Nobre, gestor de investimentos da Warren. Seja bem-vindo à nossa programação, Fred. Muito obrigado pela participação nesta manhã. Obrigado pelo convite, Gabriel. É sempre um prazer conversar com vocês aqui na CNN. Uma pena que, diante desse contexto, né? Exato, contexto bastante difícil no Oriente Médio, algo que a gente vem especulando já há meses, desde que começou o conflito entre Israel e o grupo Hamas. Se especulava talvez a introdução do Irã nesta batalha, e aí definitivamente este conflito começou há 11 dias atrás. Ontem, nós tivemos uma intensa reação dos líderes mundiais ao ataque dos Estados Unidos, ao envolvimento americano direto neste conflito, que poderia fazer com que o petróleo saltasse. Não é o que acontece nesta manhã, Fred. Qual que é a tua avaliação sobre este movimento nas primeiras negociações após os ataques americanos ao Irã? Bom, Gabriel, vamos lá. Acho que, em primeiro lugar, acho que o prêmio de risco para o mercado de energia aumenta, né? O que significa que, na prática, você tem um risco maior de um cenário de cauda, né? Como é o cenário do fechamento do Estreito de Hormuz, que é onde passa 20 a 25% do petróleo transacionado globalmente e cerca de 30% do GLP, do gás liquefeito de petróleo. Então, é uma rota muito importante, porque o Oriente Médio é a região onde você tem os maiores produtores globais e um eventual fechamento da rota poderia implicar, sim, em preços do petróleo disparando, né? Mas existem diversos cenários aí que precisam ser levados em consideração aí que o mercado começa a atribuir probabilidades, né? Por exemplo, o Irã é um produtor ali que roda ali os seus 2 milhões de barris dia, né? Então, 2 milhões de barris dia a menos, a gente estaria falando de uma escassez ali do lado da oferta, e, por sua vez, uma demanda que continuaria relativamente resiliente, né? Apesar da guerra. Enfim, então, você tem na mesa, né, não só o cenário do fechamento do Estreito de Hormuz, que é um cenário de cauda, como também, por exemplo, o cenário da interrupção do fornecimento do petróleo iraniano, né? Ou de um eventual risco maior que iniba muitos navios de quererem fazer essa rota, né? Então, o que a gente viu ali no final de semana, depois do ataque dos Estados Unidos e depois das declarações ali de que o parlamento havia aprovado o fechamento do Estreito de Hormuz, foram alguns navios, né, de bandeiras estrangeiras dando meia volta e nem querendo entrar dentro do Estreito de Hormuz. Então, assim, se você é um comandante de uma embarcação, se você está nessa embarcação, o seu instinto natural, né, por mais que tenha um contrato e tenha cláusulas, é de não querer passar por ali, né? Acho que ninguém em sã consciência quer passar por ali nesse momento, né? Carregando a carga que seja. Então, o ponto aqui também é até que as próprias seguradoras, as companhias de seguros, elas também aumentaram bastante o custo para as embarcações passarem por ali. Então, por mais que não haja, nesse momento, né, um fechamento formal do canal por parte do Irã, ninguém quer passar por ali, né? Então, acho que só isso já aumenta o prêmio de risco de uma maneira geral, mas não é um cenário de fechamento total do Estreito de Hormuz, né? Caso esse cenário se concretizasse e a gente não tivesse ali nenhuma embarcação saindo dali carregada de petróleo, nenhum navio tanker saindo dali carregado de petróleo, isso sim poderia afetar ali os fluxos comerciais, né? Poderia afetar o mercado físico e puxar o petróleo para cima, né? Vale lembrar, né, que a gente está falando aí de um Brent agora em torno de US$ 77,5, né? 77 dólares e 30 e 40, mais ou menos o que está rodando agora nesse momento, né? O que é bem acima do que a gente tinha visto ali, pô, o Brent chegou a bater os US$ 60 esse ano, né? E tem um ponto interessante que é o ponto dos US$ 80, tá, Gabriel? Porque esse ponto dos US$ 80, né, é onde você tem muitos participantes do mercado vendidos, né? E batendo esses US$ 80, isso poderia até gerar o que a gente chama aqui de short squeeze, tá? Então, são pontos aí para a gente ficar de olho, né? Acho que nesse primeiro momento, né, apesar do Irã, apesar de ter aumentado a chance de algum tipo de controle mais restrito do Estreito de Hormuz, impactando as cargas por ali, e apesar de ter de diversos navios terem voltado, né, dado meia volta e evitado passar pela região, ainda não é um cenário de cauda, e por isso que o petróleo ele não disparou, não está disparando no pregão de hoje, na minha visão. Poderia fazer com que este petróleo efetivamente promovesse este movimento? Apenas o fechamento do Estreito de Hormuz, na tua opinião?
O resto seria talvez o custo de logística deste petróleo que está encarecendo. A gente falou sobre frete e sobre o custo dos seguros. É isso, Fred? O custo do seguro já é uma realidade, né? Naturalmente, as companhias seguradoras vão desejar um prêmio maior para os navios que passarem por ali, tá? Então, isso já está acontecendo. E também existe um receio, né, por parte enfim, de todos dos comandantes e de quem está ali na linha de frente de passar por ali, né? Então, assim, acho que isso já é realidade. Um cenário de cauda, que seria um Brent ali chegando próximo ali, passando de $90, 95, $100, seria o fechamento do Estreito de Hormuz durante algum tempo, né? Vale ressaltar que se você tem uma queda do lado da oferta, né, por conta, por exemplo, da interrupção de uma região inteira, como é o Estreito de Hormuz, ou em menor escala do Irã, que tem ali seus 2 milhões de barris dia, a capacidade ociosa, 80% da capacidade ociosa do mundo hoje, ela vem do Oriente Médio. Então, se é uma região que está bloqueada, e a capacidade ociosa está ali, não adianta você aumentar a produção. Então, esse seria um cenário ali, talvez, de déficit de oferta por um período relativamente prolongado, né, por meses, né? Não é isso que o mercado está precificando agora, né? O mercado está precificando agora um desbalance, talvez momentâneo, e não tão dramático. Tá? Então, é por isso que, nesse momento, né, o preço do primeiro vencimento de petróleo, especialmente do Brent, né, talvez seja a principal sensibilidade à guerra. Tá? É o ativo financeiro mais sensível à guerra. Né? Então, assim, a gente está vendo que do lado das bolsas de valores não estão ocorrendo movimentos de muita magnitude, a volatilidade ela não aumentou consideravelmente. Então, não são movimentos de cauda nas bolsas de valores. O ativo que está mais se movimentando, né, que está mais sensível à guerra, é justamente o preço do petróleo do primeiro vencimento do Brent. Né? Então, para onde pode ir o Brent vai depender dessa escalada da guerra e vai depender o quanto isso vai afetar o fluxo do comércio físico de petróleo. Perfeito. Inclusive, o contrato para agosto agora está nessa casa dos 77,28. Durante a noite de ontem chegou a bater nos $81 por barril. Então, alta de 5 meses, chegou a subir mais de 5%. Por isso que a gente fala de tanta volatilidade. Uma hora está positivo, outra hora está negativo. Está se movimentando muito esse contrato futuro para o primeiro vencimento agosto de 2025. Agora, do outro lado, a gente viu petroleira subindo independentemente desta volatilidade do Brent. Se está positivo, se está negativo. Petrobras sobe, a PetroRio, aqui no Brasil as outras Junior Oils, lá fora ExxonMobil, nós temos também a Chevron subindo bastante, Saudi Aramco. Este é o efeito, talvez, para os ativos de risco, para as empresas que lidam diretamente com a commodity, beneficiadas por toda essa atenção? Acho que aqui quando a relação é direta, né? Quando o preço do petróleo sobe, essas empresas elas naturalmente vão faturar mais e vão gerar resultados mais fortes, né? Olhando para a Bolsa Americana, é importante dizer que você tem só mais ou menos 3% do S&P no setor de petróleo e gás, né? Enquanto aqui no Brasil, no Ibovespa, a gente tem 16% aproximadamente, né? Só a Petrobras tem o maior peso aí do índice, próximo da Vale, né? Então, quando a gente olha para o setor de óleo e gás, ele é bem representativo aqui no índice. Hoje, aqui nos nossos portfólios, na Warren Brasil Gestão, a gente até tem um peso maior do que o índice, né, já há algum tempo, por entendermos que são teses, são empresas que são resilientes a qualquer cenário de petróleo. E aí, quando chega ali próximo dos $60, que foi o que aconteceu esse ano, na nossa visão aqui, é hora de aumentar um pouco a mão, foi o que a gente fez. E olhando hoje para o setor, a gente ainda vê descontos nos valuations das empresas. Então, por exemplo, a nossa preferida hoje, por mais que tenha andado aí um pouco mais do que as outras esse mês, é a PetroRio, né? Então, é a melhor do setor aqui na nossa visão, que produz a um preço mais baixo, que tem já algumas vantagens de escala. Enfim, e acho que a tese de óleo e gás aqui no Brasil, é importante dizer isso, Gabriel, assim, pelo menos na minha visão, não é um negócio que eu vou comprar as empresas aqui porque pode ter uma guerra lá fora ou porque num cenário de petróleo mais alto eu vou me beneficiar. A gente não investe assim, tá? O que a gente gosta de fazer é comprar empresas que têm um custo baixo e que têm possibilidade de crescer a produção, que têm projetos
de médio e longo prazo que são sustentáveis, né? Então é o caso da PetroRio, que tem crescimento de produção e tem conseguido entregar crescimento aí nos últimos anos. É o caso da Petrobras, que tem ainda uma avenida de crescimento no pré-sal, que pode ter uma avenida de crescimento na margem equatorial. Enfim, então a gente gosta de empresa, né, que consegue crescer e ser resiliente ao preço de petróleo mais baixo. E aí, quando o preço de petróleo ele realmente entra em patamares mais baixos do que a média, mais baixo que o normal, pode ser um momento de aumentar um pouco a mão nessas empresas. Mas assim, por mais que o petróleo tenha andado, a gente ainda vê margem de segurança aí, em especial nessas duas, na PetroRio e na Petrobras. Perfeito. E aí, por exemplo, Fred, eu gostaria até da tua avaliação. Você fala empresas que sejam resilientes em cenários de petróleo mais baixo. É o que a gente tinha há poucas semanas atrás, petróleo batendo na casa dos US$ 60. Você acredita que a única coisa que está sustentando petróleo um pouco acima deste patamar são os conflitos? É conflito no Oriente Médio, é conflito no leste europeu entre Rússia e Ucrânia? Caso nós tenhamos talvez qualquer indicação de que estes conflitos vão se aliviar, o petróleo volta para estes patamares, claro, não é um exercício de futurologia, mas você acredita que tem fundamento para petróleo em 70, 75? Ou o normal, em condições naturais, seria um petróleo naquele patamar de US$ 60 que vimos há pouco? Olha, Gabriel, assim, de novo, é claro, né? Acho que exercício de futurologia é complicado, mas aqui o que a gente gosta de avaliar é o equilíbrio, né, entre a oferta e a demanda do mercado físico, porque o preço ele vai se mover no médio ou longo prazo de acordo com isso, né? No curtíssimo prazo, o mercado de petróleo ele se move conforme os portfólio managers, os gestores, os traders vão colocando posições de compra e de venda. Então, é oferta e demanda nos contratos eletrônicos. O mercado físico, ele talvez demore um pouco mais para refletir é, uma mudança ali nos fundamentos, né? E é isso que a gente tenta monitorar para tentar capturar movimentos de mais médio e longo prazo. Mas, de uma forma geral, assim, eu acho que com o mercado em equilíbrio, a gente trabalhar com o Brent ali na faixa dos US$ 75, entre 70 e US$ 80, no meio do caminho ali os 75, seria algo razoável. Por isso que quando o petróleo bateu 60, US$ 65, a gente enxergava uma margem de segurança bem interessante, né? Então, quando o petróleo vai se aproximando ali dos US$ 60, já começa a ficar um pouco bem próximo do zero a zero para os produtores de shale norte-americanos, né, que são hoje muito relevantes no contexto geopolítico global do mercado de óleo e gás, né? Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que a demanda por petróleo, a não ser que a gente tenha um episódio como o Covid, por exemplo, todo mundo ficou em casa, não é tão elástica assim a atividade econômica. Claro, se o PIB cair, né, se tiver tarifa e realmente é uma desaceleração global, né, o que vai acabar acontecendo é que sim, a demanda por petróleo vai cair um pouco, mas não vai cair tanto a ponto de justificar uma queda de 20 dólares por barril e um preço tão abaixo do estrutural. Então, acho que esse é o ponto. Assim, a gente teve o mercado de petróleo respondendo, né? Tanto a questão das tarifas quanto essa perspectiva de queda na atividade, que não se materializou também de forma tão acelerada, pelo menos até agora. E, por outro lado, a gente tinha um ambiente de instabilidade no Oriente Médio, uma guerra que ainda não acabou entre Rússia e Ucrânia, né? E o conhecimento aqui de que, poxa, assim, a demanda ela não é tão elástica assim, diante da queda na atividade. Então, acaba que o petróleo em US$ 60 que eu vejo que talvez tivesse um pouco fora do lugar, né? Diante desse contexto aí de potencial desaceleração na atividade, mais do que qualquer outra coisa, tá? E agora, mais próximo ali dos 75, parece precificar um cenário mais razoável, um cenário onde um cenário mais próximo do que a gente está vivendo. Só que, de novo, né, se a guerra continuar escalando e isso afetar os fluxos comerciais no mercado físico, aí o petróleo pode passar dos US$ 80. E se passar dos US$ 80, não vai passar devagar, vai ser de uma vez só, vai ser rápido o movimento, porque, como eu falei, tem muito player vendido nesses US$ 80, então esses US$ 80 eles são um ponto importante aí para monitorar.
Perfeito. Frederico Nobre, gestor de investimentos da Warren, sempre bem-vindo à nossa programação. Obrigado por nos ajudar a entender o movimento de hoje, o que pode acontecer com o petróleo, quais são os pontos de fricção, o que pode fazer com que esse preço suba ou caia nestes próximos dias, pontos de atenção geral para o investidor. Obrigado por compartilhar parte das suas teses conosco. Um ótimo dia, uma boa semana. Valeu, Gabriel. Obrigado pelo convite. Uma boa semana para vocês. Obrigado a todos aí que assistiram. Até a próxima. Agradecer, até a próxima.